Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Trabalhava em uma lanchonete que ficava em uma parte afastada da cidade. Na frente dela, uma estrada. Atrás, uma floresta sombria e escura. O ponto negativo era sempre a hora de ir embora. Era preciso caminhar cerca de 15 minutos para chegar no ponto de ônibus mais próximo. E se perdesse ele, poderia esperar deitado. O próximo era só 1h30 depois. Às vezes, um cliente da lanchonete nos reconhecia e dava uma carona. Mas era muito situacional. Não poderíamos contar sempre com isso. Meus pais falavam que eu devia focar mais nos estudos e procurar um emprego próximo de casa. Mas eu explicava que vinha tentando e nada. Estava muito difícil conseguir um emprego. Ainda mais quando a sua única experiência é em uma lanchonete no fim do mundo. Naquele fatídico dia, como sempre, estávamos em 3 para fechar a loja. Eu, a Dani e o Elias. Elias estava mais na parte da limpeza, recolher o lixo, limpar as mesas, etc. A Dani, sempre na hora de ir embora, queria retocar a maquiagem, se esconder no banheiro e ficar no celular. Era sempre assim. Eu era uma espécie de líder e ficava encarregado de fechar o caixa, colocar em um pano, sinalizar o valor em dinheiro, as notinhas do cartão de crédito e etc. No dia seguinte, bem cedo, o dono chegava para conferir. Na época eu não percebia, mas ficar encarregado sozinho do caixa, sem a presença do dono, era um privilégio e tanto. Notei a Dani saindo do banheiro e indo para o lado de fora. Estava nervosa. Com certeza discutiu com o namorado. Era só isso que eles pareciam que faziam. Se estava tão ruim assim, que tal terminar, né? Mas quem sou eu para sugerir esse tipo de coisa? O Elias estava do lado de fora levando lixo. As latas de lixo ficam na parte de trás, bem de frente para a floresta. Foi quando eu vi ele voltando correndo para a lanchonete. Segurava um celular na mão. Estava muito assustado. Perguntei para ele: "O que aconteceu, Elias? Que celular é esse?" Mas eu sabia a resposta. Só perguntei para quebrar um pouco o clima estranho que estava naquele momento. Ele me respondeu que era da Dani, que ele tinha ido do lado de fora levar o lixo quando viu o celular caído no chão. Quando ele se abaixou para pegar, ouviu um sussurro estranho vindo da floresta, e depois um grito que parecia ser o da Dani. Era um momento de reflexão. Não fazia nenhum sentido ela ter entrado sozinha naquela mata. Além do mais, assim como eu, ela morria de medo. Escutava ações e odiava aquilo. Uma vez, antes de vir trabalhar aqui, tinha rolado uma história de um casal que tinha sumido quando veio acampar nessa floresta. É até normal pessoas se perderem. Mas quando o resgate chega, não demora muito a achar. Aquele casal fora diferente. Desapareceram sem deixar vestígios. Tentei acalmar o Elias e fomos para o lado de fora. Com certeza deve ter alguma explicação, eu disse. Andamos para mais perto da mata e chamamos pela Dani. 1, 2, 3 vezes. "Dani, isso não é engraçado. Se está chateado com seu namorado, eu entendo. Mas esse tipo de brincadeira não é legal. Eu quero ir para casa, tá legal?" O Elias está aqui do meu lado, tremendo, coitado. Doido para pegar um ônibus e sumir daqui.
Confesso que eu estava assustado pra caramba. E quando eu pensava em voltar e chamar a polícia, eu escutei a voz da Dani, muito fraquinha e distante. Tentei interagir e nada. Voltei para a lanchonete. Peguei uma lanterna e pedi que o Elias esperasse eu voltar. Caso não voltasse em 15 minutos, era para ele chamar a polícia. Entrei na floresta fazendo o sinal da cruz. Os sussurros estavam ficando cada vez mais altos, como que me guiando pelo caminho certo. Estava com dificuldades de enxergar um palmo à minha frente. A mata era fechada e sempre um galho me arranhava. Com uma luz débil, eu percebi um cabelo ruivo à frente. Era a cor dos cabelos da Dani. Falei bem baixinho para ela. Acabou a graça, Dani. Vamos voltar para a lanchonete. O Elias está nos esperando. Mas percebi que ela não estava sozinha. Algo ou alguém estava atrás dela, como que a segurando para não cair. Imaginei no primeiro momento que fosse o seu namorado, mas era uma sombra esquisita, parecia não ter pernas. Era algo sombrio. Eu sentia a emanação do terror e um enorme perigo no ar. Minhas pernas estavam bambas e eu preparado para correr. Ela sussurrou para mim: "Vai embora!" E ela sofreu um grande puxão. Talvez não fosse aquilo que a criatura queria que ela falasse, mas naquele momento, ela pôde ter salvo a minha vida. Eu notei que ela voltou a sussurrar algumas palavras, mas seus lábios estavam secos e não se moviam. Era algo estranho e assustador. Ela era arrastada quase sem vida. Parecia um boneco na mão de um títere. Algo horrível de se ver. Joguei o feixe da lanterna ali e acertou em cheio o rosto da criatura. Era uma aparição monstruosa. Tenho até medo de lembrar. Ela mostrou dentes muito afiados para mim. Naquela hora, eu tive a certeza. Dani estava perdida. E eu precisava salvar a minha vida. Comecei a correr desesperado, enquanto ouvi os sussurros dela. "Corre! Volta pra casa!" Cheguei na lanchonete todo machucado dos galhos que me arranhavam. Elias me olhava assustado. Assim que cheguei, não tinha tempo de descanso. Fechei as portas, coloquei uma barricada de bancos e liguei para a polícia. Era tarde já. Os policiais com certeza poderiam ter achado que era um trote. Mas passamos algumas horas insistindo e trancados, esperando a qualquer momento o monstro aparecer e arrombar a porta, nos agarrando pelo pescoço e levando para a floresta sombria. Mas isso não aconteceu. Depois de muito tempo, a polícia apareceu. Mostramos o celular da Dani e eu contei o que tinha ouvido e visto. Os policiais pareciam céticos, mas chamaram uma equipe de resgate para tentar encontrar a Dani. Eu e o Elias fomos para casa no banco traseiro de um carro policial. A todo instante eu olhava para trás e lembrava do rosto da Dani, me dizendo para ir embora. Talvez o seu último ato em vida, o altruísmo. Uma garota dormia na sombra de uma árvore muito velha, passada bastante das centenas de anos. Uma árvore ainda frondosa, com flores cor-de-rosa por todas as suas copas. A coisa mais bela que talvez exista naquela floresta, tida por muitos como a floresta do demônio, aonde o mal reside, capturando a alma de muitos exploradores. Existia uma lenda também que falava que ela de vez em quando dava um fruto, que era raríssimo. Esse fruto
tinha o poder de conceder a imortalidade para quem o comesse. Se era verdade ou não, um grupo de pessoas estava entrando na floresta para descobrir. Jeremias apontava para a bússola, querendo saber a direção correta do norte. Mas ninguém sabia ao certo a localização dela. Então, para que a preocupação de direção? Eles questionavam o homem, mas como ele era bastante astuto, respondeu o mais óbvio possível. Era só saber a localização para a volta, para eles não ficarem perdidos naquela floresta maldita, aonde choviam relatos de mortes, desaparecidos, entre outras coisas como encontros com criaturas sedentas por sangue e tal. A excursão corria de uma maneira ordenada e devagar. Eles não tinham pressa. Estavam cheios de alimentos e a água eles poderiam recolher nas árvores e nos riachos de águas cristalinas que eles encontrassem no meio do caminho. Um corpo enforcado na árvore os fez andarem um pouco mais depressa. Não se sabia o motivo da morte, mas eles não queriam ficar para esperar que o pior acontecesse. Se atacou o coração daquela pessoa, poderia atacar o seu coração. À medida que avançavam, uma aura de inquietação pairava sobre o grupo. Os sons da floresta começaram a se dissipar lentamente, substituídos por um silêncio perturbador. As sombras pareciam se contorcer, como se tivessem vida própria, e o ar estava impregnado com um cheiro de podridão e decadência. Tobias, o mais atento do grupo, foi o primeiro a perceber. Algo os seguia, uma presença invisível, uma sombra inominável que se movia entre as árvores. Mas sempre que eles viravam para olhar, não havia nada além de escuridão e folhas caídas. A tensão entre os excursionistas crescia a cada passo, alimentada pelo medo do desconhecido. Jeremias tentou manter a calma, mas mesmo ele começava a duvidar da sua própria coragem. Larissa, a cética, tentou convencer o grupo de que era apenas a sua imaginação correndo solta. Mas mesmo ela não conseguia ignorar a sensação de que algo sinistro os observava, esperando por um momento de fraqueza para atacar. E então, quando a escuridão da noite começou a se fechar ao redor deles, eles finalmente viram, entre as sombras das árvores, olhos brilhantes os encaravam, faiscando com uma intensidade sobrenatural. Uma entidade sem forma, uma presença que não pertencia a este mundo, estava à espreita, esperando por sua chance de se alimentar do medo deles. Antes de encontrar a árvore, a garota de nome Saka vagava pelas profundezas da floresta, seu coração pesado com a carga da solidão e das decepções da vida. No entanto, em um momento de desespero, ela encontrou consolo sob a sombra acolhedora da centenária árvore. Descobriu que essa árvore era diferente de todas as outras. Ela sussurrava promessas de esperança e realização de desejos. Aqueles que a procuravam em suas horas mais sombrias. Ela adormeceu e teve pesadelos. Sonhou que a árvore estava se alimentando da sua alma, roubando a sua vida e a sua esperança, roubando a sua infância e a sua chama de vida que brilhava muito forte. Quando a menina acordou, estava quase em uma simbiose com a árvore, que agora sussurrava palavras de terror e medo. A menina estava congelada. Não tinha forças para se mexer. Não tinha mais forças para lutar. Aos poucos, ela estava se juntando com a árvore, para juntas serem apenas uma entidade.
Ela encontrou amizade onde antes só havia solidão, amor onde antes só havia vazio, e sucesso onde antes só havia fracasso. Agora se uniria com aquilo. Era o destino cruel e inexorável. Um fruto enorme, negro, brilhante, parecia sugar toda a luz disponível daquele lugar. Era difícil ficar indiferente àquilo. Era a coisa mais bela já criada em toda a terra. Esse fruto tombou da árvore, ficando à mostra no meio das suas raízes, em cima do solo. Então, os excursionistas perceberam que tinham um problema. E agora, eles precisavam lutar por suas vidas. Não havia mais segurança naquele lugar. Não havia mais esperança. O mal havia tomado todas as formas e todos os caminhos. Jeremias temia o pior. Numa corrida desesperada pela segurança, ignorando os galhos que se agarravam em suas roupas e os espinhos que arranhavam suas peles, a presença os perseguia. Uma escuridão faminta que se movia mais rápido do que qualquer ser mortal. Por fim, quando parecia que não aguentariam mais um segundo sequer, eles surgiram ao redor da árvore que eles tanto procuravam. Parecia que ela emitia uma aura de proteção. O mal saiu correndo. A presença maligna se dissipou, para o alívio dos excursionistas, que caíram na sua frente, exaustos e aliviados. Jeremias notou o fruto. Claro que ele notou, mas não estava conseguindo se mexer. A imortalidade estava logo ali. Ele só precisava esticar os braços para pegar. Tobias, Larissa, Thomas, Michael, Vitória. Todos eles também viram um fruto. Não tinham como não ver. Tão acessível e tão impossível de pegar também. Aos poucos, uma sensação de entorpecimento tomou conta deles, os fazendo cair em um sono pesado. Aos poucos, eles foram se fundindo com a árvore dos sonhos, que na verdade, na maioria dos casos, se tornaria uma árvore dos pesadelos. O fruto ali jogado seria alimentado por suas raízes, lhe concedendo a imortalidade. Novos frutos em breve serão criados. Desde que a humanidade não pereça, ainda vai fornecer muito material para ela.